Vamos lá agora falar também que, em meio aos conflitos no Oriente Médio, a Petrobras afirmou que não há risco para desabastecimento. Rodrigo Viga tem mais informações para a gente agora e vai contar. Fala aí, meu amigo. Fala, Cine, tudo bem? Bom dia para você, para a Bia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. O mundo do petróleo atento ao conflito, à guerra, à escalada, novos ataques e principalmente ao fechamento do Estreito de Hormuz, ou Hormuz, ali no Golfo de Omã, por onde passam, como eu já disse aqui no microfone da Jovem Pan, cerca de 20% das cargas de petróleo de todo o mundo. O Irã anunciou o fechamento nas últimas horas desse estreito, que é fundamental para o próprio Irã, que usa o estreito para exportar nada mais, nada menos do que diariamente 1,5 milhão de barris de petróleo para a China, que é o grande comprador do petróleo iraniano. E disse também que quem passar por ali corre o risco de ter suas embarcações, navios incendiados. E aí, como é que fica o nosso cenário aqui dentro? A gente procurou a Petrobras e a Petrobras disse que boa parte dos fluxos, uma parte significativa dos fluxos de exportação e de importação de petróleo e também de derivados está passando por longe da crise. E esse restante que passa pelo Estreito de Hormuz, há outras rotas, há caminhos alternativos. Portanto, a Petrobras descarta qualquer possibilidade de desabastecimento, de problemas no fornecimento tanto de petróleo quanto de derivados. Alguém vai estar se perguntando, mas petróleo? O Brasil não é autossuficiente? É verdade, o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo. Porém, contudo, entretanto, todavia, precisa importar uma quantidade relativamente boa para fazer o que se chama de blend. É a mistura do petróleo lá de fora com o petróleo aqui de dentro. E até o início desse ano importava algo como 100 mil barris de petróleo, conhecido como árabe leve. Mas o óleo do pré-sal é tão bom e as refinarias da Petrobras foram ajustadas e adaptadas que faz com que o Brasil tenha ainda uma autonomia maior. O Brasil também importa derivados de petróleo, principalmente diesel, mas essa dependência de importação tem diminuído significativamente. Portanto, o que a Petrobras está querendo dizer? Que consegue, mesmo nesse cenário de crise, de conflito, de fechamento do Estreito de Hormuz, manter o fornecimento, competitividade, custos e também as suas margens de retorno, as suas margens de lucro. Meu caro Cine, ouvinte, espectadores internautas da Jovem Pan, petróleo do tipo Brent está embicando. Está disparando. Há quem diga até que possa romper a barreira dos $100 no curto prazo. Abriu agora há pouco na faixa de quase $83, uma alta de 4,5%, depois de fechar na última segunda-feira, perto dos $78, alta de 6,6%. O céu, como se diz popularmente, é o limite. E como é que se encaixa a Petrobras em todo esse cenário? Conversei pelo telefone nas últimas horas com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard. O que ela me disse, meu caro Cine, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, que notoriamente, nitidamente, fechamento do Estreito de Hormuz coloca pressão sobre o preço do petróleo. O petróleo sobe por conta desse cenário geopolítico global, mas a Petrobras não tem por hábito comum, histórico, repassar altas repentinas para as distribuidoras e, consequentemente, aqui para as bombas, para os consumidores brasileiros. E aí, o que eu pude apurar desde ontem e trazer aqui para o microfone da Jovem Pan, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan, vai ser uma semana de observação. Petrobras quer saber se essa alta do petróleo é um pico, né, como se fosse ali um eletrocardiograma, vai e desce, sobe e desce, ou se vira uma nova tendência. Se entrar numa nova caixinha ali, num novo patamar, inevitavelmente um ajuste pode acontecer no preço de diesel e gasolina a partir da semana que vem. É o que acha também a associação que representa os distribuidores, a Abicom, dizendo que a Petrobras, esse é o entendimento da Abicom, vai esperar a poeira sentar, a poeira baixar para decidir sobre uma inevitável alta de preços caso esse patamar para além de 80 permaneça ao longo dos próximos dias. Meu caro Cine, só para fechar, viu? Dentro do mercado se fala o seguinte, que toda vez que o petróleo opera ali perto dos $85, na faixa, na range de 80 a $85, já é um sinal de alerta para que a Petrobras possa movimentar os seus preços. E o primeiro alerta veio no último domingo, quando o querosene de aviação, conhecido como QAV, usado por aeronaves de médio e grande porte, teve um aumento de 9,4% antes mesmo
do início do conflito entre Estados Unidos, Irã e aliados. Precisamos ficar atentos para o que vai acontecer na semana que vem com o preço dos combustíveis, semana de observação muito calcada, muito focada na cotação do barril do petróleo do tipo Brent, viu, Cine? Muito bom, Rodrigo Viga, obrigado por enquanto, já conversamos mais, meu amigo. Vamos aqui falar de economia e aproveitar esse tema para trazer o nosso Alan Gani. Antes de falar dos movimentos do dólar e da Bolsa, Gani, eu quero só, o Rodrigo Viga entregou dizendo que antes mesmo do conflito em si acontecer, o valor já estava subindo, porque tem muito a ver com expectativa, exatamente, com a especulação do que acontecerá. Perfeito. É essa especulação que movimenta a economia, né, Gani? Perfeito. Expectativa é uma variável muito importante na economia e no mercado financeiro, porque o mercado acaba antecipando o futuro. Bom, mas se ele antecipa o futuro, o preço já é reajustado no presente. Então, exatamente, o Viga está corretíssimo com essa informação. E falando sobre o que vem depois, que é o movimento que acontece no dólar e na Bolsa de Valores, depois que a situação já degringolou, o que temos, Alan Gani? Olha, o que temos no dia de ontem, o dólar acabou subindo, né? Subiu 0,62%. Lembrando que ultimamente o dólar estava em trajetória descendente, exatamente, mas inverteu justamente por conta da maior aversão ao risco, né? Então os investidores correm para uma moeda forte ou correm para investir em títulos da dívida norte-americana. Mas a Bolsa, vejam só, subiu aqui no Brasil. O Ibovespa subiu 0,28%. O Ibovespa, na verdade, né, é um índice composto com as maiores empresas brasileiras, mais líquidas empresas brasileiras. E é claro, quem é que puxou o índice para cima, porque é uma média, foi a nossa Petrobras. Petrobras chegou a bater quase 10% de alta no dia de ontem e aí acabou, né, puxando o índice para cima. Então, aqui os dados do mercado financeiro, né, com o Ibovespa no fechamento de 189.307 pontos. Aqui nós tivemos um acréscimo de 520 pontos, isso representa 0,28%. 0,28%. Se a gente olhar para o dólar, a cotação fechou nesta segunda-feira a R$ 5,17. Está dentro ainda de um patamar interessante, que a gente vem acompanhando nas últimas semanas, né, Alan Gani? Não foi um aumento assim exponencial ou que traga uma preocupação além da conta, mas são 0,04 acima, então, e 0,80% de aumento. Abaixo de 1% foi o aumento do dólar nesta segunda-feira. Se a gente olhar para esses números, o mercado financeiro brasileiro até que reagiu bem, porque teve uma alta na Bolsa, absorveu bem. E a alta do dólar não foi nenhuma alta muito grande, astronômica, preocupante, que traga, né, maiores riscos. Então, enfim, a gente está conseguindo até passar relativamente bem por toda essa questão aí que mexe com os mercados, né? Começamos bem, Alan Gani. Ao longo dessa edição a gente vai trazer mais informação da economia aqui nessa terça, né? Com certeza. Até já.